Olá professor, bem-vindo ao curso de formação à distância pela Olimpíada Nacional de História do Brasil. É um prazer vir aqui conversar com vocês. Eu estou na Olimpíada desde que ela foi criada há 10 anos. É um prazer ter o tema que eu pesquiso, História da América Latina, como sendo o tema principal desse curso. Para quem não me conhece ainda, eu sou José Alves de Freitas Neto, sou professor livre docente do Departamento de História da Unicamp. O tema desta aula é falar um pouco sobre as ditaduras militares vividas aqui no Cone Sul na segunda metade do século XX. Esse é um tema de extrema importância porque, afinal de contas, ele mescla o nosso posicionamento como historiadores, as nossas posturas políticas, as nossas questões como cidadãos e também levantam outras polêmicas a respeito de como devemos atuar no ensino para a promoção e a defesa dos direitos humanos. Então nós precisamos conhecer essa história, pensar que a história da América ela é marcada por ciclos contínuos de violência. Isso é muito importante ser dito, a violência ela não começa com a ditadura, mas as ditaduras significam uma interrupção da ordem constitucional, da ordem legal. E, consequentemente, isso causa para nós uma questão importante de atuação como professores, que é fazer com que os alunos percebam, com que os alunos identifiquem que a manutenção de um Estado constitucional, a manutenção da legitimidade da ordem política é fundamental para que os nossos direitos sejam assegurados. Então, as ditaduras, elas usaram o pressuposto da força, elas usaram argumentos, elas manipularam e elas perseguiram. Mas se nós falamos de perseguição existente nesse campo, nós também temos que falar de acolhimentos, de como que, por exemplo, vários exilados passaram de um país para o outro, como é que se criaram redes de solidariedade nesse processo que marcam as ditaduras da segunda metade do século XX. Então, quando nós lidamos com esses temas da ditadura, nós não podemos perder de vista que nós estamos falando de um tempo atual, de um tempo presente. Claro que não é o tempo atual do dia de ontem e do dia de hoje, mas que já que nós lidamos com longas cronologias, com longas temporalidades, nós estamos falando de uma história recente. Consequentemente, ainda temos muitas pessoas que viveram o período, que estão entre nós, muitas pessoas com versões conflitantes a respeito desses processos. Em alguns dos países, nós ainda temos uma questão do período ditatorial relacionado a pautas jurídicas. Nós estamos vendo processos judiciais ainda acontecendo, militares sendo levados aos tribunais, porque as pessoas ainda têm uma expectativa de que, enquanto tiver gente viva, os responsáveis sejam apontados e que há uma pauta pelo dever de justiça, pelo direito à memória e pelo direito à verdade. Essa consigna ela é fundamental para que nós possamos dar o passo seguinte para poder ultrapassar estas etapas tão dolorosas na história do nosso continente. Algumas pessoas poderiam dizer, mas já ficou mais de 50 anos. Não, não ficou. A questão é que feridas não cicatrizadas não permitem com que a gente avance na produção de uma sociedade mais justa, na produção de uma sociedade mais inclusiva, na produção de uma sociedade efetivamente democrática. A democracia pressupõe transparência. Se o Estado é responsável pelo desaparecimento de pessoas, se o Estado é responsável pela morte de pessoas, se o Estado é responsável por tantas dores causadas a milhares de pessoas, o Estado tem que ser responsabilizado. E o Estado tem que ser responsabilizado na mesma medida em que ele tem que ser o promotor de outras políticas para que estes males, para que estes problemas não voltem a acontecer entre nós. Então nós podemos falar da ditadura pensando também em uma larga escala e um fenômeno transnacional. Só para nós termos uma visão, que às vezes falamos muito da ditadura aqui no Brasil, ou da ditadura na Argentina, que vemos muitas coisas por filmes, ou a ditadura no Chile, mas não podemos esquecer que temos uma ditadura a mais longeva e a mais personalista, que foi a ditadura do Paraguai, que começou em 1954 e se encerrou apenas em 1989. A ditadura no Brasil vem de 64 a 85. Na Bolívia, de 64 a 82, no Uruguai, de 73 a 85, no Chile, de 73 a 1990. E na Argentina, podemos falar em vários ciclos, mas nesse último ciclo militar, podemos falar em duas etapas, 66 a 73 e aquele que nós mais estudamos e que nós mais conhecemos,
que foi de 1976 a 1983. O que tem em comum em torno dessas ditaduras? Havia um pressuposto de que o Estado queria transformar-se radicalmente, fazendo apagar aí as marcas dos movimentos que lutaram por uma nova perspectiva de mundo, né? Movimentos que lutavam por reforma agrária, por demandas sociais, inclusive alguns movimentos que eram abertamente socialistas, né? Então nós temos que ter uma perspectiva ampla de que as ditaduras se justificaram ou criaram o argumento de que elas existiriam para transformar a economia, a sociedade e as mentes das pessoas. Então você tem um exercício de conexões entre essas ditaduras nos países que eu acabei de mencionar. O que nos chama a atenção nessas conexões? Primeiramente, nós temos uma perspectiva de que os militares vieram nesse ciclo militar com uma perspectiva de mudar radicalmente. É uma perspectiva de mudança fundacional e não de transição. Isso significava que eles queriam apagar as marcas dos períodos políticos anteriores, que grosso modo todos eles chamavam de períodos populistas. Então as heranças do peronismo na Argentina, ou as heranças do varguismo no Brasil, ou do trabalhismo aqui no Brasil, para ficarmos em exemplos e em situações históricas bem concretas. Mas também havia a doutrina de segurança nacional que era comum a esses países. E nessa doutrina de segurança nacional, o que nós víamos? Nós víamos a questão de que o inimigo externo estava dentro do próprio país. Então bastava o Estado designar e as pessoas serem identificadas como subversivas, como inimigas da pátria, como simpatizantes de ideologias internacionais, que isso poderia ser o suficiente para essas pessoas serem incriminadas, perseguidas, desaparecidas e mortas pelas ditaduras. E também nessas doutrinas de segurança nacional houve um grande acordo entre as forças repressoras destes países para a troca de informações e para a perseguição conjunta a estas pessoas. Também não podemos perder de vista a conexão realizada pela chamada Operação Condor. Essa Operação Condor, ela significou o quê? Significou a permissão para que os aparatos repressivos de um país pudessem entrar dentro de outro território, numa ilegalidade explícita, se nós formos falar de tempos comuns ou de tempos normais. Porque, afinal de contas, uma força policial de um país não pode entrar no território de outro país. E a Operação Condor permitiu que vários agentes repressores entrassem da Argentina no Brasil, do Brasil no Paraguai, do Paraguai no Chile e assim por diante. Para quê? Para procurar as pessoas que eles queriam combater, que eles queriam prender, que eles consideravam ameaça às ditaduras existentes. Então nós não podemos também perder de vista que as ditaduras não surgiram do nada. Elas surgiram, afinal de contas, a partir de um contexto muito mais amplo também, que tem a ver com o contexto da Guerra Fria, tem a ver com as realidades vividas pela maioria das populações na América Latina. Nós não podemos perder de vista jamais que a América Latina é um continente extremamente rico, mas extremamente desigual ainda hoje. É lamentável que nós ainda ostentemos tamanha desigualdade econômica e social. E na pauta da luta para combater essas desigualdades, muitos dos movimentos foram enquadrados como movimentos subversivos. Alguns atuaram para a ação direta, como as guerrilhas, mas de qualquer maneira tem sempre uma realidade inicial que deve ser pensada no que motivou a atuação de movimentos sociais, de jovens, de trabalhadores, ou mesmo de grupos indígenas que simplesmente queriam resistir defendendo o direito à sua cultura, o direito à sua terra, o direito à manutenção dos seus costumes e das suas práticas, e que elas eram vistas, essas pessoas, essas culturas e esses grupos eram vistos como ameaça ao projeto estatal que os governos ditatoriais produziram nessas regiões da América do Sul. Nessas conexões de produzir uma mudança de mentes, eu leio para vocês uma declaração de um militar uruguaio feita em 1980 que ele diz o seguinte: a missão das Forças Armadas é a representação da verdadeira política, não de partidos, nem de classes, nem de parcialidades. Consiste fundamentalmente em defender os valores essenciais e permanentes que fundamentam a existência da pátria. Essa frase do coronel Laetano, ela é fundamental para nós entendermos os embates que causam as discussões sobre a ditadura militar ainda hoje.
Ao definir essa verdadeira política, ele está excluindo que as pessoas tenham visões diferentes, ele está excluindo que as pessoas tenham necessidades diferentes e que a política, ela é a busca do bem comum, sim, mas ela representa vontades e interesses muito conflitantes. Por isso que a democracia, ela é difícil, a democracia ela é necessária, ela é fundamental para que nós possamos expressar nossas opiniões, expressar as nossas divergências. Então, o argumento daqueles que dizem que não são políticos é um argumento muito similar ao que a ditadura fez. Então, é nessa mudança de que vamos mudar as mentes, né? No fundo, eles querem sinalizar para nós de que não existiria possibilidade de interpretar a realidade, de criar mecanismos para mudar as sociedades e mudar a vida das pessoas. A ditadura do Paraguai, ela é muito interessante e muito pouco estudada, porque, dentre outras coisas, ela é a mais longeva, como eu mencionei no início. Ela vai de 1954 e dura até 1989. E ela é uma ditadura personalista. O general Alfredo Stroessner governou o Paraguai com mão de ferro, foi um governo extremamente autoritário e ele tinha uma prática de cumplicidade entre aliados políticos, práticas clientelistas, né, e prática de perseguição aos seus adversários. O Paraguai, como a gente sabe, é um país pequeno comparado às dimensões territoriais de Brasil e Argentina, por exemplo, mas ele foi um verdadeiro laboratório para aquilo que viria a ser as outras ditaduras. Foi lá, primeiramente, que se desenvolveu a doutrina de segurança nacional. Foi lá que os Estados Unidos estabeleceram uma base militar na América do Sul, porque, afinal de contas, o Paraguai ocupa também uma posição estratégica dentro do continente sul-americano, né? Então, é muito mais fácil você ativar as suas forças, os seus caças, a partir do Paraguai para qualquer outra região. E também foi lá que o argumento de que não existam outras Cubas, para que não exista um levante, um movimento socialista inspirado na Revolução Cubana de 1959, é que os militares foram fortalecendo o seu poder, sistematizando cada vez mais as suas práticas repressoras. E é tão repressora a prática política feita pela ditadura do Stroessner no Paraguai, que nós podemos falar que o Paraguai tinha uma legalidade aparente, afinal de contas havia eleições, por vários momentos o parlamento funcionou, mas a repressão e o argumento anticomunista ele foi central o tempo inteiro na fala do presidente Stroessner. Só para nós falarmos em vítimas, num país que na década de 80 tinha 3 milhões de habitantes, nós podemos falar em aproximadamente 20 mil pessoas foram vítimas da ditadura militar, da ditadura do Stroessner. Entre estes, nós podemos falar que a tortura atingiu 1 a cada 133 pessoas no Paraguai. Isso é um número espantoso. Se nós arredondássemos, seria quase 1% de toda a população do país sofreu algum grau de tortura. É uma verdadeira mácula, uma verdadeira ferida para a sociedade paraguaia. E é interessante que o Paraguai, sendo esse país menor, né, se comparado outra vez com o Brasil e a Argentina, o Paraguai foi o primeiro país que abriu seus arquivos, foi o primeiro país que sistematizou informações para que nós possamos falar a vocês a respeito desses dados. Então foram 18.772 pessoas torturadas, foram 59 execuções extrajudiciais, ou seja, as pessoas assassinadas simplesmente porque mandaram sem direito à defesa. É importante que o aluno saiba o que muda a violência usual e a violência da ditadura. É uma violência política, onde o tipo de execução ela vai ser feita sem que você possa se defender ou onde as provas muitas vezes são forjadas. Se hoje as nossas violências e as práticas das polícias continuam a ser muito similares a estas, é um equívoco ou, podemos dizer, é uma herança que nós herdamos ainda do nosso passado ditatorial. Então nós tivemos também no caso do Paraguai, mais de 3.500 pessoas que foram exiladas. Então só para percebermos que não é uma ditadura que poderia ser ignorada pelos historiadores, né? Então nós devemos ter muita atenção a esses experimentos que depois foram replicados no Brasil, na Argentina, no Chile, na Bolívia e no Uruguai, para falarmos dos países que viveram as ditaduras aqui no Cone Sul na segunda metade
do século XX. A ditadura militar argentina, de 1976 a 1983, é a que mais inspira debates ou a que gera maior discussão aqui entre os historiadores brasileiros, por vários motivos. Dentre eles, pelo modo como a sociedade argentina encarou o trauma da ditadura, da maneira como a sociedade levou alguns dos responsáveis pela ditadura a julgamento e também pela maneira como a sociedade encampou uma questão relacionada à defesa dos direitos humanos. Mas não podemos perder de vista que essa ditadura, quando ela foi instaurada no seu segundo ciclo, de 76 a 83, ela também tinha a perspectiva de pôr fim a uma época. Os militares queriam apagar os resquícios do peronismo, os resquícios de um pensamento de esquerda e atuaram com uma enorme força destrutiva. Por isso que na Argentina nós falamos em mais de 30 mil desaparecidos, pessoas que afinal de contas foram perseguidas, porque às vezes estavam como estudantes, lutando por melhores condições nas suas universidades, no seu colégio. Então, pensar que a ditadura, ela marcou toda a sociedade. É difícil você pensar numa escala de um país com uma população de aproximadamente 20 milhões de habitantes naquela época e você falar em 30 mil pessoas desaparecidas. É claro que esse debate, em torno desse número, há um debate sobre a exatidão do número, mas é uma pauta política falarmos em 30 mil desaparecidos, porque isso dá a partir das primeiras informações, e falarmos em desaparecidos significa o quê? Significa que não tem o corpo, significa que as famílias não enterraram os seus filhos, significa que as pessoas não sabem o que efetivamente aconteceu, sobre quais condições essas pessoas foram capturadas pelo Estado e o que fizeram com essas pessoas. Então é uma ferida que permanece aberta. Então, consequentemente, a sociedade debate abertamente sobre esses temas, a sociedade discute quais deveriam ser os procedimentos e querem ter direito a saber o que aconteceu. Esta é uma pauta permanente e contínua na sociedade argentina. Agora, esses episódios, falando agora do ponto de vista dos historiadores, marcaram também uma maneira de nós interpretarmos a história recente, que é uma história marcada pelos testemunhos. Então, os testemunhos, os pais, familiares, namoradas, namorados, irmãos, eles contam a história, a vivência dessas pessoas, porque também é uma maneira delas colocarem, de uma maneira delas reviverem esses entes queridos que desapareceram. Então, a figura do testemunho é importantíssima para o historiador, porque é uma modalidade de escrever, é uma modalidade de registrar. E, consequentemente, você vai dar um toque que personaliza, que humaniza. E é importante que os nossos estudantes conheçam alguns desses depoimentos. Por quê? Ao conhecer esses depoimentos, eles vão perceber nitidamente que havia uma pessoa como ele e que foi vítima porque ele estava em situações que o Estado considerava ameaçadora, que os militares consideravam uma posição ameaçadora. Eu leio aqui um depoimento de uma avó da Praça de Maio, daquelas senhoras que andam com lenço, as madres e as abuelas da Praça de Maio que andam com lenço na cabeça e que foram uma grande militância, que circularam pelo mundo e que ajudaram a derrubar a ditadura militar com a sua resistência pacífica. A senhora Elza Pavão de Grispon fala o seguinte: eu sempre fui muito ingênua, não sabia de nada. Ou seja, os militares eram senhores que em algum momento atiraram umas bombas na Avenida de Maio, eram vermelhos e azuis, houve tantos mortos, mas nunca me perguntei nem por quê, nem como. Quando chegou o golpe de 76, me lembro que fui trabalhar e me chamou a atenção o movimento que havia, mas não tinha ideia. Chamou-me a atenção que todo mundo falava do golpe, um golpe que estava previsto. Havia uma semana que se falava do golpe, mas não havia inquietude entre as pessoas. Ao contrário, havia alegria na maioria por esse golpe. Assim que suponho que havia muita gente que não se dava conta do que aconteceria depois do golpe, não é? Pois bem, esse depoimento nos traz um dado muito doloroso de pensar como que a sociedade compartilha com golpes. Afinal de contas, passado um tempo, falar da ditadura e criticar a ditadura é mais fácil. O difícil
e essa é uma experiência que nós brasileiros estamos conhecendo e temos que ficar muito atentos, é exatamente quais são os riscos à própria democracia. Então, diante desse depoimento aqui, nós podemos perceber, trata-se de uma senhora que se considerava uma pessoa comum, que não tinha envolvimento político nenhum, mas que ouvia falar e que do dia do golpe parece que as pessoas estavam felizes. Boa parte da sociedade estava feliz que os militares haviam tomado o poder. Ora, quais são os riscos disso? Ela perde a sua filha, ela vai perder, ela vai ficar sem notícias, né, dos seus netos, a sua família desaparece, uma família inteira estrangulada. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação, e o uso desses testemunhos são fundamentais, e eu considero, professor, professora, que seja inclusive uma estratégia muito interessante de você aproximar, pegar por esses documentos, uma maneira de você aproximar essas experiências humanas, concretas, reais, para você trabalhar a sua sala de aula. Porque, afinal de contas, a ditadura não fica no passado. A ditadura, ela é um campo em disputa. As interpretações, elas ainda estabelecem muitos conflitos e muitos usos em tempos eleitorais. Então, há uma cultura política, no caso argentino e também, eu acho que nos demais países da América do Sul, que deve falar cada vez mais da ditadura. Se não falarmos da ditadura, aqueles que são seus defensores, aqueles que são os seus cúmplices, mais que defensores, porque o silêncio também produz cumplicidade, eles ganharão cada vez mais forças. E nós temos por desafio construir e esperar que as nossas sociedades e que esses estudantes, nossos jovens, as nossas crianças, nossos jovens, possam viver numa sociedade democrática.